Apolo e Dionísio. Apolo era o deus da clareza, da forma, da ordem, da harmonia, e Dionísio era o deus da escuridão, da desordem, da exuberância, da música, do vinho. Então são tendências opostas que para Nietzsche eram experimentadas de maneira complementar pelos gregos antigos. Porém, num dado momento foram separados na história da filosofia. Para ele, essa junção do lado apolíneo e do lado dionisíaco, dessas duas características, que são características humanas, inclusive, podemos pensar a alegria e a tristeza, a saúde e a doença, o bem e o mal, quer dizer, todos esses elementos contrastantes que para Nietzsche deveriam ter se mantidos unificados simultaneamente, foram separados num dado momento na história ocidental. E essa separação aniquilou essa força criadora da filosofia, porque a criatividade depende justamente desses dois aspectos, da saúde e da doença, da alegria e da tristeza. A partir do momento que a gente evidencia só a beleza, a forma e a ordem, a gente deixa de lado a feiura, a desarmonia, a desordem, e com isso a gente não cria mais, porque a gente busca a ordem da perfeição da forma. Ou seja, a saúde normal, o caminho reto, o bem universal. E com isso a gente nega o movimento do vir a ser, né? Então o Nietzsche vai entender que por meio desse percurso, da busca da razão, da busca dos ideais, a filosofia caminhou para querer encontrar valores superiores à própria vida. E passou então a julgar a vida, a tomar a vida como algo ruim, como algo perigoso. Foi justamente essa busca da verdade, da essência, do mundo das ideias de Platão que vai negar a aparência, o mundo sentido, o mundo experimentado, os afetos, as dores. E aí, esse pensamento vai influenciar o entendimento que temos de dor e sofrimento hoje na cultura ocidental contemporânea. E a gente vê a dor sempre como um problema. Quando alguém está chorando, não chore, pare com isso, não vale a pena sofrer, sofrer é ruim, esqueça seus problemas, não dê importância para seus sentimentos, controle seus sentimentos, evite a ansiedade. E tem terapeutas que até se aproveitam desses discursos oferecendo terapia que vai curar a ansiedade, que vai curar os seus problemas, que vai orientar como resolver problemas, como criar o filho, né? E essa busca incessante para evitar a dor e viver somente os prazeres. E desemboca num uso indiscriminado de medicamentos e psicotrópicos, né? E Nietzsche vai justamente retomar a importância da dor e do sofrimento na filosofia trágica. Para ele, a dor e o sofrimento são experiências muito importantes até para alcançarmos uma vida de saúde. E com isso, ele se diferencia justamente dessa tradição ocidental do filósofo teórico, que é aquele que busca a verdade, para se tornar um filósofo trágico, que é aquele que afirma a vida. Para ele, a potencialização da experiência de vida é mais importante do que alcançar a verdade. Porque ele toma como prioridade a vida e não a verdade. Ele se opõe veementemente ao platonismo, que faz aquela distinção entre essência e aparência, ou seja, o mundo que vivemos é falso, é aparente, é o mundo dos sentidos. O mundo verdadeiro está em outro plano, que é o que propõe Platão, a filosofia de Platão. O mundo verdadeiro para ele era simplesmente racional, não teria nada de emoção, porque a emoção passa a ser vista como um problema
na busca do conhecimento. E Nietzsche critica essa visão de Platão. Ele diz que não há separação entre essência e aparência. A vida é essa. Só temos essa experiência. A experiência de alegria e de dor, de ordem e desordem, de harmonia e desarmonia. Por isso, ele vai propor uma arte, uma filosofia e uma vida trágica por meio dessa reconciliação do instinto apolíneo e o instinto dionisíaco. Essas duas esferas que foram separadas dentro da história da filosofia, ele propõe uma reconciliação entre elas. E a tragédia, para Nietzsche, realmente vai combinar esses dois tipos de estética, que envolve a harmonia e a desarmonia. É assim que é possível afirmar a vida em sua plenitude e em seu caos, porque envolve uma tranquilidade e intranquilidade, uma alegria e uma tristeza, uma satisfação e um problema. É isso a vida para Nietzsche. Não é possível separar os problemas, a desarmonia, jogar de lado e querer viver só a ordem e a tranquilidade. Para o Nietzsche, isso é uma vontade fraca. É uma vontade de quem já está cansado e de quem não sabe lidar com a dor. Ele vai propor o inverso. Vamos experimentar, vamos vivenciar o sofrimento e a dor. Isso vai nos possibilitar o que ele vai chamar de grande saúde. Então, com isso, ele propõe uma retomada do corpo, uma retomada dos sentidos, dos afetos e da intuição na visão da filosofia. Elementos que foram deixados de lado. O corpo foi visto na história da filosofia como um problema, como um pecado durante a Idade Média, como uma coisa irracional no platonismo antes ainda, e como uma coisa falsa e duvidável na filosofia de Descartes, por exemplo, que separa o res cogitans do res extensa, o pensamento do corpo. Os sentidos, os afetos foram tidos como simplesmente enganosos e perigosos, portanto, equivocados. E Nietzsche vai retomar essa experiência do corpo. Para ele, a filosofia não é algo da razão, mas é algo que parte do corpo, dos impulsos, dos sentidos e dos afetos. A vida é conflito, é turbulência entre ordem e desordem. E o sofrimento não é o oposto da alegria, mas é parte dela. Então Nietzsche propõe essa reconciliação do sofrimento com a alegria.